Yang vai tancando, olha só a situação do Yang consegue o Yang. Mas o ataque vai lá atrás. Tá lá, Fortulante, que a vitória. Chegou a hora, né, de conhecer os jogadores. Nós que vamos para o nosso primeiro confronto e para o nosso primeiro jogador da CNB, o Aoshi. Chegou ali, chamando a torcida, levantando a galera. Mas ele sente aquela vibe toda no momento dele, ele tá com uma cara de sério. Não tão sorridente como a gente costuma conhecer, mas muito sério. Exato. E olha, a gente falou bastante dele, deu hype, botou um pouquinho de pressão talvez, mas chegou a hora de receber o nosso desafiante da solo kill, o Cavalo Humano. Jogador que sempre está presente aí em praticamente todos os campeonatos de X1. Mostrou seu valor, ele venceu o Oz na Qualify. Se isso, visse esse confronto acontecendo em casa aí, realmente jogador que no último segundo não desiste. Sabe explorar algumas coisas. É engraçado que eu tava conversando com ele, falou, você já me narrou há muito outro jogo. Eu falei, caramba, pô, nossa, tipo, ele realmente se remodelou, agora, né, veio pro LoL, investiu bastante na solo kill, investiu em conhecer o jogo. Ele falou, se você quer ser bom, você só pode jogar uma coisa. Sim, os jogadores aí já se preparam e a partida... Então agora é a hora de ver o que vai rolar e te ver diretamente aí do computador da Aoshi. Já dá pra saber o que ele tá olhando, o que ele vai tirar, o Aoshi e o Cavalo Humano. E realmente você aposta no quê? Sim, lembrando que os jogadores não sabem o que o adversário vai usar. Sim, é blind. E o Cavalo Humano já faz uma escolha ali, a gente não pode também comentar, porque, claro, só quando eles locarem esses picks. O Cavalo Humano já cogita um pique, o Aoshi ali também, o Aoshi já fecha o seu pique. Vamos esperar só a escolha do Cavalo Humano para TC, mas... que surpresa! Chega a hora de descobrir quem leva melhor nessa primeira partida, lembrando que é tudo melhor de 3, então perdeu a primeira, tenta se recuperar, porque tem como. É verdade. Vamos à partida, e é interessante só da parte analítica. O Cavalo Humano ele pensou muito bem, eu já vi isso acontecer em alguns campeonatos de 1v1, onde a Caitlyn, quando sabe que vai enfrentar uma Caitlyn, que é o normal, é o mirror matchup, quando ela está open, sim, você vai enfrentar outra, ela pega a barreira para bloquear o ultimate da outra Caitlyn. Sim. Então, existe essa utilidade. Uhum. Mas, mesmo assim, a exaustão é uma escolha mais segura, porque você não vai tomar um counter, que é um assassino. O interessante é o build inicial deles. Você vê o Cavalo Humano fala, não importa que o Trinket, ele não quer sentinela, vou direto pro Orb. Enquanto isso, pelo lado do Aoshi, começa com a sentinela e começa com a espada e poções, 3 poções, enquanto a Doran com uma poção só pro Cavalo Humano vai ter que trocar um pouquinho melhor.
Sim, em relação à lâmina de Doran e a espada longa, é que você tem uma diferença pequena de AD, você ganha um pouco mais de AD com a espada longa, perde esses status extras que a lâmina de Doran dá, que é um pouco mais de HP e um pouco de roubo de vida, só que você pode comprar mais poções, esse aqui é o detalhe. Você começa a trocação, o Aoshi é Nossa, pacificador as duas erradas logo de início, mas parece que o Cavalo Humano tá trocando um pouquinho melhor. Ele tem ali o... Vamos ver. Cavalo Humano, quase com 73 de dano. 73 também, espelhado entre os dois. Mas Cavalo Humano tem uma velocidade de ataque um pouquinho melhor. E defesa também, defesa superior em relação ao Aoshi. A Aoshi meio que veio com uma build meio diversificada, né? Com defesa mágica contra Caitlyn. Ele talvez não confiou tanto no desafio 1 contra 1. No desafio Mirror, né, na verdade. O contra 1 sempre porque é o turninho. E é interessante que os dois vão trocando bastante. O Aoshi tá muito inteligente em usar a passiva da Caitlyn. Toda hora que ele está up, ele vai pra cima mais ainda. Exato, ele vai tentar matar, ele precisa só de mais um ataque, parece que a Dora não pega por muito pouco. O Cavalo Humano já é forçado a voltar à base, não tem mais poção nenhuma. E no fim das contas, o lifesteal da Lâmina de Doran não superou o potencial de troca que o Aoshi trouxe, trazendo simplesmente mais poções. E não foi só pelo item, Skit. A postura que o Aoshi tomou na luta inicialmente foi um pouco mais defensiva, ele foi puxado, mas logo depois ele começou a realmente dominar o fluxo da partida, acertando os ataques do Cavalo Humano toda vez que ele tentava farmar, e principalmente abusando da passiva da Caitlyn. Pra quem não sabe, a passiva da Caitlyn é o headshot. Ela tem a possibilidade de, a cada tentando usar o ataque, então o ataque um pouco mais forte no adversário. Toda vez que ele tinha isso, ele trocava muito dano no adversário. Que equipe, o Aoshi já vem com 17 finalizações, um pouquinho na frente, vai voltar a comprar e depois tentar continuar a dominar. Você vê que agora a Lâmina de Doran pra ele, 3 posições, enquanto fica preso na Lâmina de Doran somente o Cavalo Humano. Então gasta o teleporte, volta, o Cavalo Humano vai ter que voltar de novo, vai perder algumas finalizações e a vantagem do Aoshi continua. Só cresce, na verdade. Sim, o Cavalo Humano ele é forçado a dar um back a mais, aí o pessoal fala, mas isso tem diferença? Tem. Você vê que a diferença do Aoshi pro Cavalo Humano tá quase chegando em 10. Então, isso é preocupante. A experiência precisa de 10 pra vencer quando chega a 100. Nota. Sim, é verdade. E a experiência que o Aoshi consegue na lane começa a aumentar. Ele vai agora tirar um pouco desse fardo do Cavalo Humano, fazer um minion. Jogar a onda de minions na torre é muito complicado pro adversário, porque ele sem muito dano. É difícil farmar na torre, muito mais difícil. O Aoshi vai dominando claramente a partida. Aoshi. Vamos ver se ele continua sendo agressivo, né? Continua forçando. Dessa vez ele não tem vantagem de poções. Agora tá realmente, né? Volta a ser equilibrado. Aliás, agora tá 100% equilibrado. Os dois têm os mesmos itens, o mesmo número de poções. E por enquanto, o mesmo nível. A Aoshi acaba errando o pacificador, Cavalo Humano, querendo trocar, utiliza o combo com a rede. Só que ele consegue matar, ele continua perseguindo a Aoshi, tenta fugir, consegue utilizar sua rede calibre 90 para ir embora. Mas Cavalo Humano, agora ele que tá mandando, pelo menos por enquanto. Sim, a adaptação ao estilo do jogo, o Cavalo Humano percebeu que se ele quisesse ganhar isso, ele tinha que ser agressivo. Começou a ir bem mais para cima. Uma vantagem do Aoshi nesse momento, e mesmo estando sendo puxado, é que ele tem um pouco mais de experiência com o Cavalo Humano. Isso quer dizer que ele vai atingir o nível 6 mais rápido, pode ser diferencial. Mas no momento, o Cavalo Humano, por mais que seja atrás em farm, agora a Aoshi querendo ir pra cima, querendo trocar, passiva pelos dois, exaustão gasta, tem a barreira do Cavalo Humano, mas não gasta. Na verdade, um pedido de invocador a mais pro Cavalo Humano agora na manga, dificulta bastante a situação do Aoshi. O Aoshi não pode trocar agora, se ele troca... Será que ele tenta ir pra cima? Cavalo Humano querendo dar bait, fala, vem, eu tô com pouca vida, vem pra esse ataque. Quando eu tô com a minha passiva de pé, Cavalo Humano já começa a querer forçar o Aoshi ao erro. Verdade, o Aoshi agora não tem mais poções, o Cavalo Humano vai tomando a sua última. Por mais que o Aoshi esteja com uma vantagem de minions, o Cavalo Humano entendeu que ele não pode só ficar farmando. Estava tomando uma postura mais agressiva e sobreviveu no jogo. Se ele tivesse continuado do mesmo jeito, possivelmente ele já teria perdido. Então, bem equilibrado o confronto. Temos aqui o Cavalo Humano ficando um pouco para trás, lembrando que tem tempo de 10 minutos, né? Então eles precisam realmente reforçar
também tentar levar. O Cavalo Humano tem que aproveitar essa vantagem que ele veio com a barreira, gastou o ult, mas o ataque consegue matar. First Blood pro Cavalo Humano, vencedor do primeiro jogo. Apenas o primeiro jogo, mas já sai na frente. E já tem o efeito psicológico também, né, Skip? Tipo, você perdeu o primeiro jogo do campeonato, a pessoa fica, pô, mas será que é porque eu sou pior? Será que é porque eu errei? Dá uma certa dúvida, mas realmente foi uma partida bem equilibrada. Agora fica aquela. O Osh perdeu o duelo das Caitlyn. Ele vai banir Caitlyn, ele vai querer refazer isso, ele vai ter a confiança que nesse duelo ele vai sobressair na segunda vez. Uhum. A gente vai saber pelos picks e bans. Já. Se ele vai querer forçar isso daí, né? Se ele vai querer realmente falar, beleza, vou deixar Caitlyn, faço o que tiver que fazer e tá tranquilo com isso. E fica a ideia. Tanto o Cavalo Humano quanto o Aoshi não são undercarries. Eu acho que se eu fosse o Aoshi, eu pensaria bem ou em banir Caitlyn ou também picar uma barreira. Bom, segundo jogo, o Cavalo Humano já tá por aqui, o pessoal se preparando e terminar, na verdade, no segundo jogo. Não deixar chegar no terceiro, não tentar o Aoshi se recuperar, já finalizar essa série. Mas, obviamente, a Aoshi tem toda a experiência de um jogador profissional, de um jogador de um circuito enorme, do maior circuito brasileiro. Então, não tá tão abalado. Sabe, perdeu, né? Pra próxima. Vamos lá, vamos terminar os picks e bans. Já temos aqui N por parte do Aoshi, Yorick por parte do Cavalo Humano, Caitlyn por parte do Aoshi, Urgot por parte do Cavalo Humano, baniu a Caitlyn. Baniu a Caitlyn, mas Kindred está livre. Falta mais 2 bans pra gente poder iniciar a partida. Então, Kindred está livre, Nunu vai ser a ban e Pantheon do Cavalo Humano. É verdade. Então vai ser Pantheon de novo. Banido, Nunu, os bans são praticamente os mesmos, só mudou um pouquinho a questão exatamente da Caitlyn ter entrado como ban. E, claro, agora o Cavalo Humano vai ter que inovar. Ele não vai poder pegar a Caitlyn de novo. E o Aoshi sabe que essa Kindred está open. Posso te falar que os dois sabem na realidade. Se eles assistiram e devem ter assistido as semifinais, possivelmente eles viram esse campeão estompando a partida, como aconteceu. Realmente é difícil de lidar. Tem Zed também aberto. Zed também aberto, sim, verdade. Só que, aí você pensa, Zed quer fazer o que na lane? Quer matar o adversário. E a Kindred tem a bênção da ovelha, que é a ultimate que literalmente faz com que ele não possa morrer. Mas e aí? Então, a Aoshi joga com ela? Eu vou te falar que no lugar dos dois jogadores, eu consideraria muito jogar com o Kindred nessa partida. Eu acho que nesse momento já tem muita pressão de você estar jogando num palco, de você estar jogando competitivamente, de você já estar no 1-0. Então, se você traz um campeão diferenciado, isso pode desbalancear a mente do adversário, pode enevoar a mente do adversário, que não vai conseguir pensar direito, porque tem que pensar o cooldown do quê? Do Kindred, o cooldown do ele já não está acostumado a lidar com isso, principalmente numa mid lane, que é uma lane muito curta. Então, possibilita com que o Kindred use seu Q para causar dano, não só no adversário, como farmar, empurrar. Você tem também o assassinos disponíveis, a gente falou do Zed, mas você ainda tem magos assassinos disponíveis para o jogo, você tem talvez um pouco mais de controle, tem agora as escolhas fechadas, no entanto, parece que vai ser isso mesmo. Controle versus assassino, vai ser LeBlanc contra Cassiopeia. Tá aí um desafio bem interessante dos jogadores. Eu joguei várias vezes solo kill com o Cavalo Humano. Ele já usou SLB, é um campeão que ele tem bastante facilidade exatamente por ser mid lane, mas o caso contrário também é verdadeiro. Do outro lado, o Aoshi tem muita experiência com essa Cassiopeia, é um campeão que brevemente foi utilizado na top lane em determinados metas, e é um campeão de preferência pessoal dele, assim como a LB é do Cavalo Humano. São dois campeões que possivelmente não vão estender esse duelo, não vai ser Caitlyn contra Caitlyn que eles vão ficar farmando, não. Tanto a LB quanto a Cassiopeia tem extremo potencial de kill, principalmente no caso da Cassiopeia, a partir do nível 2. Onde ela consegue combar o adversário com muita facilidade, com a explosão venenosa, que é o Q dela, que faz com que a Twin Fang, que é as presas duplas, não tenha cooldown. Sim. Se ela acertar a explosão venenosa, o jogo fica muito mais fácil, mas LB é LB. Principalmente se a LB faz uma barotagem que, pelo que eu tô vendo, o Cavalo Humano fez. Essa LB não é uma LB normal, é uma LB AD. Só que ela não vai buildar itens de AD. Totalmente. Ela builda mais ou menos. Vamos aproveitar, já que a gente está falando de AD, de AP, vamos dar uma olhada nos stats, né? Que é sempre bom no X1, ver o que ele trouxe diferente, já que ele está começando essa LeBlanc AD.
Sim, ele vai trazendo de status. Principalmente, acho que o mais, assim, gritante que a gente tem é a questão dele estar saindo com uma espada longa. A pessoa fala, pô, por que ele tem tanto AD? 76 de AD. Já bem diferente do que você pega normalmente AP. Mas qual que é a ideia? Ele pode trocar muito cedo e muito forte com o adversário. Ele pode empurrar essa onda de minions, pode trocar principalmente nível 1 com bastante facilidade, com a distorção ou com sigilo, ele pode escolher, e o ataque básico. Já a Cassiopeia do Aoshi vai um padrão Cassiopeia, bastante AP, sem essa coisa de híbrida, se chama LB, que normalmente a gente nem chama de LBAD, a gente chama de LB híbrida. Sim, continua dando um pouco de dano AP. E um padrão bem normal. Esse jogo, com certeza, deve terminar no nível 6. Assim, se chegar até o nível 6, termina no nível 6. Quem leva antes do nível 6, LeBlanc, pode botar tanta pressão assim? Depende do nível 1. Vamos ver como o cavalo humano vai se portar. Ele pode ser hiper agressivo devido a esse AD. Mas se ele já chegar no nível 2, a Cassiopeia tem uma troca equivalente. Interessante. O Aoshi tem incendiário, enquanto o cavalo humano vai de exaustão. Isso pode ser complicado pro Aoshi. Já vai sendo bem agressivo com a distorção. O negócio é que a distorção não machuca, né? Ele tem que dar distorção e tem que bater. Então, você vê, a Aoshi, nossa, veneno não erra. Tá no ponto o jogador. Só porque você falou, ele errou o veneno, mas... É maldição de narrador. Toda vez que você fala bem de alguém, ele faz a pior jogada da vida dele em seguida. Se aproxima agora o nível 2 dos jogadores. O Aoshi possivelmente vai pegar um pouco antes. Próximo Minion Melee já vai conseguir isso. Pode ser diferencial. Agora é uma explosão venenosa. O Valomar consegue um pouco mais rápido, mas nenhum dos dois aproveita a janela de oportunidade. Muito dano no Aoshi. Devolve um pouco. Já procurando essa troca, como você mesmo falou, né? Nível 2, o Aoshi até consegue bater de frente. O problema pra ele tá ficando sem mana. Cavalo humano já tá cheio de vida, tá cheio de mana. Então, pra ele é muito mais simples forçar agora. O Aoshi não tem essa oportunidade tão fácil assim não. E olha, cavalo humano vai pra cima. Vai tomar um hit da torre do tanto que acaba equilibrando tudo. Tomar hits da torre num torneio de X1 pesa muito, muito mais do que normalmente. Sim, mas o cavalo humano, a favor dele, já estaca a onda de minions. Já vai chegar... Ainda assim, o Aoshi conseguiu um freeze próximo à torre. Mas essa onda vai puxar, o cavalo humano não vai deixar o Aoshi farmar tranquilamente isso. E é o que você falou, o Aoshi tá ficando sem mana. Como que ele vai farmar tantos minions embaixo da torre? Provavelmente vai errar alguns e já é uma pressão no jogo. E a LBAD é exatamente isso. Por que ela precisa de mana se ela bate no adversário com auto-ataque? Ela vai provavelmente comprar um pouco mais de... Ela pode ir pro AD, pode continuar indo AD, pode continuar indo VIP, mas a Aoshi vai seguir essa VAP mesmo. Tem que tomar muito. E inteligente o cavalo humano. Ele deu B na cara da Aoshi pra forçar a habilidade em cima dele. Pra forçar mais mana em cima dele de uma Aoshi que já tava ficando com pouco, né? Conseguiu se recuperar bastante, mas de uma Cassiopeia que já estavam sofrendo. Então faz um bom controle do cavalo humano. Mas que como você falou, nível 6 provavelmente é onde define. Se virar pedra, adeus pra LeBlanc. O Aoshi tem ali 3 minions pra farmar, mas que já deixariam ele com uma diferença de 6 de farm. Já é uma diferença interessante. O cavalo humano domina totalmente o jogo, pressiona o Aoshi na torre o tempo todo. Ele sabe disso e provavelmente já está pensando em como vencer essa partida. O farm já aparentemente já foi. Então vou fazer o quê? Provavelmente a Cassiopeia vai dar um all-in. Voltou, comprou mais um anel de Dorô e falou, beleza, nível 6 eu te mato. Nível 6 eu acabo com isso aqui. Sim, agora ele vê o recall do Valomano, consegue retirar o recall. Isso é bem interessante, porque ele ganha alguns segundos preciosos para regenerar a onda. Ganha um pouco de tempo pra fazer isso, vai conseguir parar de novo. Opa, cavalo humano desvia, corrente pra cima da Aoshi, mas sem mana também, cavalo humano não tem nada. É como você falou, a Aoshi ganha um pouco de tempo pra recuperar o seu jogo. Sim, o Aoshi é bem experiente, você vê que ele tá indo com toda a calma, tira o terceiro recall, começa a ficar perigoso, que tipo, tem um recall atrás do outro, a pressão emocional, o jogador começa a ficar frustrado pela situação repetida, ele pode controlar a onda de minions com mais facilidade. E sabe qual que é a maior diferença? Vai pegar nível 6 primeiro por causa disso. Verdade, ele vai pressionar... Nível 5 da LeBlanc tá logo no início e do Aoshi já tá na metade já. Somente se essa onda de minions empurrar muito, ele não vai conseguir isso, mas realmente acredito que o nível 6 vai ser primeiro para o Aoshi, pode ser e vai ser diferencial. Como a gente falou, é uma LB híbrida. Quando ele já compra 2 anéis de Doran, bastante poções. Nível 6 isso vai se definir. O nível 6 da LB AD, Full AD, não seria tão bom, mas como ela começa a comprar um pouco de AD, vale mais a pena a trocação.
corrente estourou em cima da Oshi. No entanto, ele tá confiante, ele sabe que ele pode bater de frente. Hit por hit, segundo por segundo. Uma briga prolongada é muito melhor pra Cassiopeia do que pra LeBlanc. LeBlanc tá ali pra entrar, matar e sair. Se ela ficar parada pra trocar com uma Cassiopeia, ela vai apanhar. Vai sofrer muito. E agora teremos a jogada mais importante do duelo, que pra LB chegar no adversário, ela vai ter que usar uma distorção. O Aoshi tem que estar muito esperto pra no momento da distorção, usar o seu ultimate e literalmente matar o cavalo humano. Vai ser meio segundo. Meio segundo separando a vitória de um dos dois lados. Se ele vê a animação da distorção, acredito que ele vai pra cima pra matar, pra terminar. O cavalo humano quer, utilizou a Oshi, tentou a bait, o cavalo humano não deu muito certo, a Oshi conseguiu trocar, ele vai pra cima pra finalizar a exaustão por incendiar a Oshi, acaba estourando a corrente etérea, mas incendiar, não finaliza. O cavalo humano tá vivo, mas a Oshi também ainda tem sua ult. Sim, extremamente perigoso pro Aoshi, porque com dano só dos spells, ele já vai reduzir bastante o seu HP, o cavalo humano consegue reduzir bastante o HP. Mas o cavalo humano tá também a praticamente um spell de morrer. Qualquer coisa que bater nele agora do Aoshi mata. E o mais preocupante, o Aoshi agora assume a liderança em farm, o cavalo humano quer voltar à base, mas não pode voltar. Então, eu não acho que ele quer voltar à base, porque se ele quisesse voltar à base, ele não tava voltando dali. Ele tá tentando forçar alguma coisa do Aoshi. Verdade, mas o Aoshi já usa suas poções de vida, já tá ficando mais saudável, tenta uma distorção, cavalo humano. Ele tá tentando forçar alguma coisa do Aoshi. Ele não quer voltar, não. Mas ele tá acuado. Claramente o cavalo humano agora, ele tá realmente tentando alguma coisa, mas parece que ele não vê saída pra essa situação. Começa a tomar uma pressão inesperada de certo ponto, e o Cassiopeia ainda tem ultimate. Se o Aoshi vê uma oportunidade essa LB, na hora que eu estiver farmando, salva a distorção, pode ser o GG. E tá recuperando mana, tá com uma vida boa também. Tá super tranquilo, eu acho, esse ponto do jogo. Sim, e você vê que a onda de minions tá sendo trabalhada cuidadosamente pelo Aoshi pra não chegar na torre muito rápido. Ele vai trabalhando isso pra dar o máximo de deny de farm ao adversário, porque o cavalo humano não pode ir pra cima farmar. O que ele podia fazer agora é tentar baitar o ultimate do Aoshi. Pra entrar na TV agora pra tentar baitar o ultimate do Aoshi. Mas mesmo assim, é muito difícil. Ele tem que segurar o tempo do teleportar. Sim. Mas talvez não seja suficiente. Não, o Aoshi tem o teleportar dele, mas o cavalo humano falta 60 segundos. Na verdade, ele poderia ter voltado base já naquela hora que ele tava com pouco HP, voltado pra lane e ainda feito alguma coisa, mas agora já é muito tarde, muito tarde mesmo. Sim, o cavalo humano faz um buy interessante, ele compra uma bota, provavelmente pra não só se aproximar mais rapidamente, chegar na lane mais rápido, se aproximar mais rapidamente do Aoshi, mas principalmente tentar desviar das explosões venenosas. Acredito que esse é o intuito dele. Só que ele tem que tomar cuidado, porque o Aoshi é um jogador experiente e sabe que nesse ponto do jogo, o AD que a LB tinha inicialmente já não é mais tão relevante. E sim, o dano mágico. Agora ele compra a resistência mágica, provavelmente fecharia um Abyssal se tivesse tempo, mas é crítico. É muito mais difícil pro cavalo humano matar o Aoshi agora, é que ele não tem muita dano de penetração mágica, ele veio com a e o Aoshi vai pra vantagem de minions pra acabar o jogo. Vai bater 10 minutos daqui a pouco. Ele tem a vantagem que vai chegar a 10 também agora. Então o cavalo humano tem literalmente 30 segundos pra acabar com essa partida. Verdade, ele sabe disso. Ele vai possivelmente dar uma jogada desesperada. O Aoshi só tem que farmar. Calma. Farmando minion a minion. Derra agora um, farm ele ainda tá na frente. Com esses minions aí eles ficam iguais, tá com 10 minions na frente. Mas tá bem encaminhado. Cavalo humano tá tentando forçar a ult da Aoshi de qualquer forma. É o que ele quer fazer acima de tudo. Mas ele não consegue, a Aoshi tá guardando a habilidade. Guardando até demais, né? Poder responder a distorção, mas tipo agora foi pra cima do cavalo humano, não consegue utilizar. É pra cima com a corrente, o cavalo quer acabar, desviou do ult do Aoshi. Será que ele consegue matar? Perseguindo debaixo da torre, não leva. E com isso, bom, a diferença de minions não tá em 10. Cavalo humano tá bate os 10 minutos de jogo, mas tá 77-70. Pra cima novamente. O Aoshi tomar muito cuidado porque o cavalo humano tem teleportar e o Aoshi não. Então, realmente situação complicada pra ele. Ele se surpreendeu. Se ele tivesse acertado a ultimate, ele realmente teria ganhado a partida, praticamente, com o dano que ele conseguiria no adversário. Mas sem isso, a situação do Aoshi foi complicada. Pode receber o dive agora. Bom, ele decidiu por não fazer isso, tá voltando base. O cavalo humano ainda conseguiu fazer o que queria, conseguiu desviar do ult, mas não foi o suficiente. A capa da Cassiopeia tancou demais.
Verdade, foi por muito pouco, mas eu vejo que o rapidamente mudou o foco da partida. Daquele all-in, rapidamente mudou e agora é o cavalo humano que está ditando as regras. Ele que está impressionando a onda de minions. Sim. Por isso, tem o controle do jogo mesmo estando atrás. É que ele vai diminuindo pouco a pouco a diferença de level e pouco a pouco a diferença de farm. Hoje já tá tendo que farmar na explosão venenosa. Agora ele erra e perde mais um minion. E com isso, vai empatando. A diferença agora são só 3 minions. Cavalo humano se recupera na série, quer acabar com a Osh aqui e já. Ele só tem que lembrar que tem 20 segundos, na verdade, pra voltar ainda o ult do Osh. Aí tem essa janela pra trabalhar. Que quando voltar, a Osh volta a ser agressiva. Com certeza, com a Ultimate, o Osh tem essa segurança de se a LB errar, eu consigo causar o downamento, causar o stun. E a partir disso, o mais importante pra Cassiopeia é que todas as habilidades dela, todas pegam. O Q pega, o W pega, o E pega. O adversário tá parado, então ele vai tomar o dano de envenenamento. E a Cassiopeia pode diminuir a distância com o adversário para acertar ainda mais presas dele. Realmente, agora, volta o ultimate da Osh, você vê exatamente o que você falou, Skit. Ele já tá na postura passando da onda de minions dele, de maneira muito mais agressiva. 2 de farm de diferença separados dos jogadores. E aí pra cima, cavalo humano de novo, usou a corrente, deu o bait, mas a Osh não cai. Poupa o seu ult mais uma vez, cavalo humano tenta forçar acima de tudo. Ele tem teleporte, ele pode voltar à base e comprar. Foi um erro por parte do cavalo humano, ele poderia estar teleportado há muito tempo. O teleportador da Osh não voltar. A Osh quer ir trocar, usou incendiar, o exaustão também gasta pelo cavalo humano. A Osh fica na dúvida qual o verdadeiro e acaba não perseguindo ninguém no fim das contas. Vai voltar pra base do cavalo humano. Tá 98 a 95. Ele sabe que precisa dessa diferença de 10. Então tá confiante e ok. Hex Drinker pra ele. Um item muito pouco comum se vê numa Black, mas que faz todo sentido considerando o jogo. É um item barato, um item eficiente, que usa a espada longa que ele já tinha comprado. E além disso, tem esse escudo, o salvador de vidas, que pode ser diferencial. O Aosh faz uma coisa que eu não vi até agora no campeonato, mas que é permitido, ele compra um Elixir. É um item extremamente forte, porque leva o Aosh a um ponto de poder maior do que o esperado. E agora cavalo humano quer ir pra troca, consegue até que um resultado decente, porque tem o escudo da Hex Drinker ainda. Então não foi um resultado tão ruim, tem as poções pra se curar. Recuperando a vida aos poucos, chega aos 100 minions, mas não tem uma diferença de 10, é uma diferença de 3 somente. Então não acaba a partida. E o cavalo humano tem que... Cavalo humano, vai pra troca, agora sim, esperando o ult. Não força a Osh de novo a utilizar, mas consegue estourar a corrente toda vez. Sim, ele não... Ele sabe que o momento dele, ele tem mais, possivelmente, alguns segundos aqui, precisamente. Ele tem mais 30 segundos pra continuar forçando a Osh. Com a Ultimate, tantos itens que a Osh conseguiu comprar, dificilmente ele poderia essa Osh. Agora cavalo humano, a Osh vai cair, cavalo tem o escudo, consegue sair, mas ele voltou pro hit e tá lá, vencedor! É o Aoshi, consegue o finzinho do dano. E cavalo humano, acho que percebeu, eu tô fugindo pra onde não pode. Ele tentou dar o dibre. Da direita pra esquerda, o Aoshi ficou calmo e falou, beleza, você vai pra lá, eu vou esperar. Esperou na primeira marca da LB, usou a explosão venenosa, conseguiu dar o follow-up das skills. Aí não tem Hexdrinker que salva, ele tava com o Elixir ativado, então todo o veneno, todo o dano adicionado a esse dano por tempo do Elixir foi simplesmente devastador. A Aoshi mostrando que não se abala por uma derrota. Jogou um jogo extremamente calmo. Eu falei que o jogo ia demorar e acabou que os jogadores eles ficaram tentando se dar a win e ninguém conseguia matar o outro. Saiu várias vezes o cavalo humano com pouco HP. Bom, os jogadores já estão prontos, indo aí pra SSM mais o Nunu do que a N. A gente vê a N sobrando de vez em quando, enquanto o Nunu nunca sobrou, pelo menos nessa Red Bull Player One, não sobrou ninguém. E Nossa, aconteceu. Aconteceu exatamente. Alguém trouxe. O cavalo humano aconteceu o matchup que a gente falou. Exatamente. Do lado esquerdo, o cavalo humano vai com seu pique de conforto. Várias vezes que ele estava apertado na série ou no campeonato, ele usava esse Zed, que é um pique que não é favorito de todos. Por exemplo, é favorito do Takeshi, que tá aí também no campeonato. Sim. Mas não são todos os jogadores. O Yoda, por exemplo, tem uma história longa com o Zed. Mas essa história é interessante, esse duelo é interessante, porque o Zed quer realmente matar o adversário. Ele não quer farmar, ele não quer
Você pode levar a torre, mas ele quer matar o adversário. Já o Kindred vai dominar o começo do jogo, e se chegar em nível 6, já complica bastante a situação dele, porque o ultimate nega o assassinato, ela faz com que ninguém possa morrer na área. Exatamente o contrário do que o Zed quer, que uma pessoa apenas. Sim, ele tem que tomar muito cuidado, porque a principal vantagem do AD Carry nesse modo de jogo é exatamente o alcance. O alcance dos AD Carries é um pouco maior do que esses campeões corpo a corpo, como o caso do Zed. Então, isso força um começo de jogo muito agressivo por parte do Aoshi. Ele o tempo todo pode chegar no adversário, não só farmar a onda de minions com tranquilidade, mas causar dano sem ser alvejado de volta. Isso é uma vantagem muito grande nesses primeiros níveis. Eles falam, mas e depois? E depois vai acertando? Mas a partir do momento que você estabelece uma vantagem nos 3 primeiros níveis, essa vantagem dá o famoso Snowball, a bola de neve. Sim. Uma poção a mais que você compra, um item a mais, facilitando tudo e pode culminar na derrota do cavalo humano. E a Kindred tem vantagem aqui de dano na disputa. Ela começa com um pouquinho mais de dano, velocidade de ataque muito melhor. Então, quando ela for forçar essas trocas, ela vai levar uma certa vantagem no ataque básico. Tudo bem que tem as habilidades do Zed, mas no início as habilidades não dão tanto dano, não machucam tanto. E outra, ela recupera a vida. E recupera a vida o tempo Se errar qualquer coisa, qualquer shuriken, qualquer habilidade que ele tente abusar, que ele errar, ele vai perder muito em cima disso. Sim, vai pesar demais. Tanto que ele foi com o regente de HP dessa série, pra tentar se manter. E essa habilidade de recuperar, lógico, com esse Kindred, é relacionado com o W, a porção passiva do W. Porque ele deixa a troca acontecer justamente porque ele sabe que ele pode curar. Pra quem não conhece o campeão, que é relativamente novo, tem a frenesi do lobo, é o W. Ele pode ativar o lobo pra bater no adversário, mas de tempos em tempos, enquanto ele anda, ele ganha carga. Quando ele chega em 100 cargas, ele drena HP do adversário. É isso que faz a lane do Kindred ser tão interessante contra a maior parte dos campeões. O tempo todo ele drenou novamente, ativou novamente essa porção passiva, que é baseada no nível da Kindred, com valores base muito altos. Você vê que também ela é muito frágil, ela toma bastante dano, ela tem menos HP do que o Zed. Então, acertando as suas habilidades, o cavalo humano consegue forçar essas trocas, consegue se manter, vai farmando aos poucos. Você acerta uma shuriken dupla, ele consegue dar um bom dano, mas por enquanto o cavalo humano a Aoshi, vai fazendo um bom trabalho de zoning, tá farmando também um pouquinho melhor. E agora começa a forçar o Zed para debaixo da torre, que acho que é o mais importante, onde você dificulta muito o farm do cavalo humano e você força ele a usar suas skills para farmar, abrindo espaço para poke, abrindo espaço para você abusar dele. Sim, não só para poke, para abusar, mas também para causar dano na torre. Agora ele usa ali sua dança das flechas para causar um pouco mais de dano e recuperar um pouco dessa facilidade. Só acho que fica em full HP sem nem precisar de usar a poção. Claro, ele toma dano do adversário quando ele usa essas skills como a sombra viva e o shuriken, mas mesmo assim, com o tempo a Aoshi sabe recuperar esse HP, chega muito próximo à torre e pressiona o cavalo humano. A Aoshi tá perdendo algumas finalizações ali, o cavalo humano tá até farmando melhor nesse ponto. Ele vai ser bem preocupado em dar o poke, em botar pressão, em forçar esse teleporte mais cedo, antes que o cavalo humano possa comprar alguma coisa grande. Ele vai voltar aí base com 600 de ouro na mão. Sim, eu acho que farma menos exatamente por isso. É tudo. Você tá priorizando a agressão em cima do farm. E isso não é tão errado. Ele tem que abusar desses níveis, principalmente dos níveis iniciais, já que cada vez mais o Zed vai se aproximando de itens ofensivos. A Shuriken começa a causar mais dano, o Echo começa a causar mais dano, os ataques básicos começam a causar mais dano. Interessante, a passiva do Zed, que é o ela é baseada no HP do adversário. Então, se o adversário está menos 50% do HP, ele causa dano extra, eu acho que é pra cima. A Aoshi querendo matar cavalo humano. Olha o dano que ele toma aí. Problema, tem que voltar à base, porque ele só tem uma poção. A Aoshi voltou com 5 poções de vida. Ele tem todo o regime do mundo e poção de mana também. Ele pode forçar o cavalo humano pra onde ele quiser, como ele quiser. Exatamente aquela snowball que a gente falou antes, aquele snowball de níveis iniciais. Níveis iniciais fazem que níveis iniciais agressivos fazem que recalce cedo por parte do adversário aconteça, onde ele não tem um buy favorável. Isso faz com que cada vez mais o Aoshi se aproxime e ele já causa aproximadamente 30% de dano nessa torre, que é extremamente
crucial nesse matchup, que é uma condição de vitória fortíssima pro Aoshi em cima do cavalo humano. Tem vantagem de experiência, ou seja, provavelmente o Zed não vai pegar o level 6 antes do cavalo humano. Então, em geral, o Aoshi tá dominando a partida. Bom, Aoshi tá conseguindo dar bom dano, mas o cavalo humano, né, por aqui, Opa, Aoshi vai pra troca. Será que ele consegue pegar? Pelo visto não. Mas então, o cavalo humano, ele tá se preparando pra poder pegar o kill no nível 6. Pra poder forçar quando matar, mas o Aoshi vai pegar o nível 6 muito antes. Aí complica a situação. Fica difícil de forçar essa troca mesmo. Verdade, eles estão chegando ali próximos do nível 6, os dois. O Aoshi consegue ir um pouco antes, mas assim, é importante que ele consiga pelo menos ao mesmo tempo para impedir esse all-in do cavalo humano. Pode pegar nível 6, deixa o Aoshi bem low. É realmente complicada a situação desse jogador. Aoshi. Olha, vai pra cima do cavalo humano, tentando pegar, aproveita que agora que tem o nível 6, pode até daivar talvez o cavalo humano, a Kindred. Ela pode abusar muito. Já tá com uma vantagem de mais de 10 finalizações, mais de 10 minions, pelo menos por enquanto. Quem tem pra falar o cavalo humano? Vai conseguir levar? Bom, diminui, mas fica aí nessa beirada, né, nesse meio termo. Se o Aoshi se defender bem e conseguir parar todo o dano do cavalo humano, ele consegue levar isso com o tempo. Interessante que ele foi pra defesa, realmente tá pensando em se proteger e levar o jogo pra frente, e em segurar a partida o máximo possível. Sim, agora esse é o ponto crucial do jogo. Os dois são nível 6, já no caso o Aoshi com uma ligeira vantagem de experiência. Você vê que o Aoshi sabe que a chance de vitória do cavalo humano é no all-in, e por isso compra armadura, que não é uma coisa comum no Kindred. Não é um campeão que compra armadura, normalmente. Cavalo humano fala, beleza, eu vou no meu estilo, eu vou pro all-in, eu tenho que acabar com esse jogo agora. Verdade, então possivelmente teremos um all-in por parte do cavalo humano. O Aoshi tinha vantagem até agora, mas a mesa pode virar um momento crítico para a partida, que já está 1-1 na melhor de 3. Quem perder vai para casa e quem ganhar passa para a semifinal. A diferença não é tão grande. São 4 finalizações só, cavalo humano se manteve muito bem. Como a gente falou, né, o Aoshi focou muito no poke, muito na pressão. Não farmou tanto quanto poderia no início da partida. E com isso, a Aoshi acabou ficando com uma vantagem que é muito incerta. Porque o cavalo humano, se achar uma boa brecha, vai acabar com isso daqui. A Aoshi. Realmente o Aoshi está bem agressivo jogando a wave de minions na torre. O cavalo humano. Você consegue fazer alguma coisa, a Aoshi vai pra cima, tentando pegar. De novo, o cavalo humano consegue recuar muito bem e vai pro ult. Quer matar o cavalo humano, acabar com essa série, será que ele consegue ter exaustão ainda? Volta pra sua ilusão e não força nada do Aoshi, mas força aí bastante dano em cima dele. Será que ele continua com a troca? A Aoshi recuperou tudo. Não conseguiu fazer muita coisa não aí o cavalo humano. Forçou a exaustão, então talvez force a exaustão inicial, pra depois, quando voltar o ult pela segunda vez, aí sim é hora de acabar com o jogo. E agora é aquela coisa, o cavalo humano não tem ultimate, realmente ele vai ter que aceitar a pressão por esse tempo de recarga, que por mais que ele tenha uma brutalizadora, são 66 segundos, pouco mais de 1 minuto, que é tempo que o Aoshi tem pra poder bater na torre, que já tá com menos da metade do HP. Ele tem que sobreviver por 1 minuto. É não deixar o Aoshi abrir 10 minutos à frente e não perder sua torre por 1 minuto, que é o tempo que volta sua ult. Será que ele consegue? Esse é o grande drama dessa série. Ele tenta teleportar, ou seja, ele tem condição de voltar pra base, só que é aí que tá. Olha, ele tá tentando segurar muito longe. Vai pra cima, Aoshi consegue matar mais um ataque cavalo, mano, com 15 de vida. E Aoshi vai pra acabar. Ele quer levar essa torre, ele quer forçar, garantir a vitória e ter a primeira vaga na semifinal da Red Bull Player One. Fica com o top laner da Série B, fica com a Aoshi. E aí meninos, tudo bem? Eu sou a Nive Stefan e tô aqui agora com a Aoshi, que acabou de vencer a primeira etapa daqui das finais do Red Bull Player One contra o cavalo humano. Foi pegada, tava todo mundo muito misterioso em relação a essa final.
já que o cavalo humano é o único finalista que não está em nenhuma line, que não tá jogando no competitivo profissional. Como que foi isso para você, Aoshi? Na primeira partida eu comecei bem, mas eu estava um pouco nervoso, ele acabou tomando conta da partida. E depois eu fui mais calmo, não sabia muito bem o que ele pode usar, porque ele não é do competitivo, mas eu tentei focar no que eu estava fazendo. Não sabia muito o que esperar, né? Mas e agora? O que você espera daqui pra frente no campeonato? Agora é o Yoda, né? Você é louro? Espero, né? Não pode me desapontar, não pode perder, que eu quero enfrentar ele na semifinal.